E aí, Léo, vamos? Gravando. Gosto todo mundo testando tudo. Testando. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ei. 1, 2. Sabe? Tem que pegar picantando, hein? Geral, Já viram? A gente tava no karaokê, eles estavam lá. Aquele É dia. verdade, é. Uau, Fui duplo da Sara é ainda. verdade. Todo mundo viu o Diogo cantando Sandy Jr.? Não, isso não. Botaram, é. Tem que Eu não lembro. o Lula era a Laura. A Laura sabe que na Marquita não. É. Ah! Simbora? Bora? Bora. Fala, pessoal! Tamo aqui pra falar de o que, Brunão? Pré-venda. Pré-venda, que não é a venda. Não é É a venda. parte pré da venda. Exato. E é isso. Valeu, pessoal. Explicamos o que é. Por hoje é só. Acabou. Valeu. Galera, pré-venda, a gente sempre fala de pré-venda, sempre fala de máquina de vendas. Eu acho que máquina de vendas é um assunto que pré vem a venda, que pré de pré-venda. Mas, o que é máquina de vendas? Todo mundo fala de máquina de vendas hoje, né? Só para contextualizar, você lê lá Aaron Ross, quem não leu, leia Aaron Ross. Ele fala muito de máquina de vendas. E nos últimos 5 a 8 anos, todo mundo se fala de máquina de vendas. Brunão, explica pra gente o que é máquina de vendas. Bom, máquina de vendas, acho que ele foi o maior pessoa, o maior nome hoje quando se fala de máquina de vendas no Receita Previsível. Máquina de vendas é uma estrutura na qual se consiste todo o processo comercial, desde o início, com a atração dos leads ou busca dos leads, né? E o conceito do pré-vendedor, que é o SDR ou LDR, antes de chegar no closer, que quem é de fato faz o fechamento da venda. Eu tenho uma pergunta idiota aqui, mas eu vou fazer. Se você quiser responder, Gabi, pode responder. Por que é máquina de vendas e não sistema de vendas e não departamento de vendas? Isso é Porque difícil. máquina... Eu acho que pela previsibilidade, né? Na verdade. Máquina, ela funciona constantemente. E aqui em vendas é a mesma coisa. Quando a gente tem uma coisa previsível, é como se tivesse lá a engrenagem rodando sempre. A intenção é essa. Exato, a intenção é ser um negócio tão bem estruturado que você bota carne e sai salsicha. Na verdade, para salsicha tem que botar outras coisas, né? Bota as coisas aqui e sai salsicha, que é previsível. Você bota 2 negócios aqui e sai 2 salsichas. Então, toda a parte bela disso é que é tão bonitinho, tão amarradinho, tão estruturadinho que é previsível. Exatamente. Você bota cana de açúcar e sai o quê? Sai suco de cana, né? Caldo de cana. Caldo de Pelo cana. amor de Deus, esqueci o nome. E aí existe uma ciência por trás, né, Bruno? Por que se fala tanto assim? Qual que é a parte complexa da máquina de vendas, assim, de forma geral? Bom, a parte complexa é a especialização das áreas, né? Hoje existem alguns modelos de funis de venda. Acho que o mais comum hoje e o mais validado é o Y, né? Que você tem o inbound, que é a estrutura onde o marketing faz as campanhas, a divulgação, gera conteúdo e traz os leads a partir dessa divulgação de marketing, que cai para os SDRs fazerem a pré-qualificação e os agendamentos. E o outro modelo, que é um modelo no qual um LDR utiliza dados, né, geralmente, né, utiliza um Big Data, né, e tem alguns muito bons no mercado, né, já ouviram falar da Speed? Speed. Não ouvi, depois você me fala, tá? Speed. Spawner, né, como diz o moço. Esse modelo de utilizar Big Data e um LDR, que ele é uma pessoa que entende do mercado e vai fazer a segmentação de acordo com o perfil do público-alvo, né, o famoso ICP. E dentro desse perfil de público-alvo, os BDRs vão trabalhar técnicas de prospecção para gerar os agendamentos, para os closers efetivarem as vendas. Legal. Então você falou 2 palavras muito bonitas aí, né? BDR e SDR. Né? E parece que uma é inbound e outra é outbound, né, Gabi? Exatamente. Explica isso pra galera. Qual que é a grande diferença de inbound e outbound? A grande diferença... Bom, vamos lá. A grande diferença é que quando a gente está tratando do modelo inbound, é um modelo mais passivo. As pessoas que são mais acomodadas, obviamente, não todas, tá? Porque para fazer qualificação inbound, inclusive, precisa ser sangue nos olhos também. Mas existe uma diferença gritante nesse intervalo aí de inbound e outbound. Porque o outbound é você sair totalmente da sua zona de conforto, né? É você deixar, o marketing tá lá fazendo as publicações, alimentando, nutrindo os leads que são interessantes, e eles vêm, olham lá e falam, Speed, massa, vou atrás.
E aí, o que o SDR faz? Ele vai lá e qualifica essa galera. Porque minimamente precisa ter alguns critérios pra gente, né, conseguir vender pra eles. E no outbound, não. Às vezes uma pessoa tá lá no Acre, nunca ouviu falar da gente, e a gente precisa alcançá-la, porque a gente sabe que ela tem tudo pra estar com a gente, pra ser nosso parceiro, precisa da gente, tem uma dor que a gente resolve, a gente vai até ela. Então é bem diferente. Eu ouvi dizer que outbound e inbound é que nem tá num barco pesqueiro. Né, Bruno? Explica isso pra gente. Tem uma analogia que a gente usa aqui bastante, principalmente o Malcir, nosso sócio, que é o inbound é você pescar de rede. Você joga a rede no mar e quando você puxa vem todo tipo, né? Vem tronco, vem lula, vem peixe, vem tubarão, vem tudo ali. Até saco plástico, né? Até Que não saco deveria estar lá. plástico, latinha de cerveja, um monte de coisa ali no meio. Então tem clientes bons, provavelmente, mas também todo tipo de cliente que pode não necessariamente trazer o resultado que você pretende alcançar. Diferentemente, o outbound é como você vai pescar de arpão. Aí eu quero o peixe azul de bolinhas amarelas. E eu vou mergulhar e com o arpão pegar ele e trazer. E eu vou ter exatamente o resultado que eu espero, né? Eu acho legal até esse assunto, que assim, você falou de cliente bom e tal. Tem um critério para diferenciar em relação aos leads também, né? Lead é o potencial cliente que ainda não virou cliente. E aí a gente chama de lead ótimo, aquele cara que tem intenção de compra e ele pode comprar. E lead bom, que é o cara que ou tem um ou tem outro. Então tem intenção de precisar, eu preciso daquilo, eu tenho intenção de comprar, mas eu não consigo agora. Ou eu consigo, mas eu não tenho intenção. E eu acho que o outbound, ele tá bem nesse intervalo. Ele precisa conversar com esses leads bons para educá-los, fazê-los entender que, poxa, agora é o momento também. Ou então, esperar o timing certo do cara que já tem intenção de comprar. Então, é bem interessante esse tema, inclusive. Sim. Até mostrar uma nova necessidade que o lead não sabia que tinha. Exato. Às vezes o lead está lá, eu preciso vender, eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou colocar um outdoor. Quando você mostra para ele que existe a possibilidade de segmentar o mercado, encontrar de fato quem é o perfil de cliente ideal para ele e que você consegue atingir isso com técnicas validadas hoje nos modelos de outbound, nossa, a necessidade está ali na frente dele. Naturalmente, a pessoa, quando abraça isso e consegue implementar isso de forma efetiva, o resultado é inevitável. Legal. Então, assim, em outras palavras, o inbound é eu botar marketing online, eu botar blogs, fazer vídeo, produzir um monte de material para atrair leads, possíveis clientes, que aí eu vou atrair de qualquer tipo. Vão vir coisas boas, vão vir coisas mais ou menos, vão vir coisas ruins. Faz parte do jogo. Agora, o outbound é eu ir atrás, eu ser proativo. Olha, perfil de lead que eu busco é esse. Quais são os leads que estão disponíveis no Brasil? Inclusive, 20 milhões de empresas no Brasil, gente. É muita empresa. Só para colocar em perspectiva, uma vez perguntaram isso, existe uma brincadeira interessante. Se você quiser falar com cada empresa, 5 minutos falar com cada empresa, vamos supor que contabilidade. Você vende serviço de contabilidade. Toda empresa precisa de serviço de contabilidade. E aí, você quer vender para todas as empresas. Você vai falar 5 minutos com cada empresa. Sabia, Brunão, que você vai gastar a história do Brasil só para falar com as empresas de São Paulo? E a história da humanidade moderna só para falar com as empresas do Brasil. É muita empresa, gente. É muita empresa. O nosso cérebro não é capaz de processar tanta empresa que existe, né? E aqui é um curso de outbound, e o que a gente sabe fazer é outbound, e a gente adora outbound, e a gente vai falar e focar no outbound. O inbound é ótimo, funciona, dá resultado. Agora, é um perfil diferente, né? É um perfil diferente, geralmente você começa a ter resultado mais rápido com o outbound, o inbound você precisa de um tempinho mais para ter resultado. Geralmente o outbound é mais previsível, o inbound é menos previsível. Então assim, cada um tem seus benefícios e seus malefícios. A gente vai focar no outbound aqui agora. E dentro do outbound a gente tem a área de pré-venda, não é isso? O que é a área de pré-venda, Brunão? A área de pré-venda dentro do outbound consiste em um BDR, que é a pessoa que vai fazer a prospecção, e o LDR, que é a pessoa que vai gerar essas listas segmentadas para o BDR. O BDR vai utilizar alguns artifícios, né, algumas ferramentas aí, vai de acordo com as estratégias da empresa para poder atingir esse cliente e fazer a abordagem, a comunicação mais efetiva para gerar aquela conexão, criar o rapport e a partir daí entender se de fato a nossa solução ou a solução do que ele esteja oferecendo pro cliente, de fato atinja a necessidade dele, né? Resolva, ajude o cliente com aquilo. A partir daí, esse BDR vai utilizar técnicas de comunicação, como existe hoje o AIDA, a gente usa aqui os 6 passos da pré-venda e por aí vai, para
agendar, fazer esse agendamento aqui para o serviço do pré-venda. Não necessariamente aqui, porque depois ele tem a passagem de bastão, vai depender muito aí da adaptação do outbound à necessidade específica da empresa. E Gabi, eu preciso separar o LDR de BDR? Não dá para uma pessoa fazer tudo, não, do outbound? Dá. Só que é aquele negócio, né? O interessante do outbound é justamente a especialização. Então, até para LDR é imprescindível que o cara dedique o tempo dele para isso, sabe? Estudar o mercado, entender qual lead é o perfil ideal daquela empresa e tudo mais. E aí você deixa para o BDR a parte de fato ir atrás do cara, de qualificar e tudo mais. Então, é super importante que o LDR seja focado no estudo de mercado, de inteligência de mercado para geração de leads, e o BDR vá atrás para fazer essa qualificação, passar um bastão bem passado aí para o closer. Então, na analogia do arpão, vê se eu estou correto. O LDR iria escolher qual mar, qual região, qual área. A gente vai atracar o barco e cair com o arpão. E o BDR vai ser aquele que vai avistar o peixe. Olha, opa, tá ali esse peixe, vai mirar. E quem vai atirar? Quem vai atirar é o BDR. O BDR ele vai fazer mais. Ele vai vestir a roupa de mergulho, ele vai botar o cilindro e mergulhar atrás desse peixe. Ele vai com arpão, ele vai fisgar, ele vai trazer o peixe para cima e a partir daí o closer vai ver se o peixe é o peixe que ele quer comer e trazer, fritar, né? Fazer a venda de fato, trazer o resultado, ganhar aquela energia. E aí chega o CS pro churrasquinho, né? Eu adorei. A gente ia falar de vendas, estamos falando de pescaria, né, gente? Coisa boa, Que tá legal. dando fome, hein? 3 pessoas que não entendem de pesca falando de pescaria, que maravilhoso. Pois é. Mas legal, já vamos chegar no closer, né? Então, antes do closer, vamos focar um pouquinho mais no pré-venda, assim. Então, pré-venda é o LDR e o BDR, né? E o BDR é que vai lá dar o tiro, vai focar no peixe, né? E eu queria que vocês me falassem aqui qual que é o perfil da pessoa que é LDR, que é aquela que vai escolher qual mar, vai mapear lá no GPS, vamos aqui, vamos pegar essa água aqui que tá mais quente. E qual que é o perfil do BDR, que é aquele que vai pegar, mirar, focar no peixe, esse peixe aqui, tá, e dar um tiro no peixe. Perfeito. Bom, aqui naturalmente depende um pouco do mercado, mas em vias gerais seria o perfil do LDR, alguém mais analítico, que entende de mercado, né? Pode ser alguém que tem uma formação, uma estrutura de BI, ajuda também, entende de negócios, para a partir daí ele segmentar da melhor forma. Ele tem a visão de negócios, a habilidade de gerar essas listas. É muito importante que ele tenha uma ferramenta adequada, um Big Data que seja acessível para ele poder pegar essas informações de forma mais efetiva, para poupar muito tempo dele, né? Que é um dos intuitos também aí da máquina de vendas. E esse é o perfil mais analítico que entenda de negócios. O perfil do BDR... O perfil do BDR é um cara aí de sangue nos olhos, né? É basicamente isso. É o cara destemido. Né? Na verdade, tem um cara bem interessante, o Brian Tracy, sou péssima no inglês, mas beleza. Esse cara aí é um guru também de vendas. Ele diz assim, ó, se tem um pré-requisito para quem vai atuar na área de vendas e pré-vendas, tem tudo a ver, é que a pessoa tenha mentalidade positiva. Então, eu acho que isso é o mais importante para esse cara. É bem o que a gente não, vocês já conversaram em um podcast que a galera vai ver depois sobre mentalidade, tem tudo a ver. Mindset. Exatamente. A pessoa precisa entender primeiro, né? Primeira coisa, que o estudo é constante, então tem que ser genuinamente interessado pelo estudo, né? Evolução. Segunda coisa, tem que ter aquela competitividade saudável, que é o que o Bruno fala bastante, de assim, poxa, eu não vou dormir hoje sabendo o que eu sabia de manhã. Amanhã eu vou estar melhor que eu estava hoje, sabe? É basicamente isso. Tá atrelado ao estudo? Tá. Mas também é um condicionamento da mentalidade. Isso é super importante. Terceira coisa, se inspirar, né? Se inspirar em alguma coisa. Então, eu acho bem interessante, por exemplo, você pegar uma referência, alguém que para você é uma pessoa massa, e aí tá na soma das 5 pessoas com quem você convive e tudo mais. Mas se eu projetar aquilo e falar, poxa, o que essa pessoa tem que eu não tenho, ou que eu tenho e posso desenvolver? E aí correr atrás disso, sabe? Eu acho que BDR é um cara que não está satisfeito, está desconfortável no conforto, basicamente isso. Ele busca
desafios, ele coloca metas altas, né? Não estou falando nem de vendas, não, mas é um cara que quer fazer acontecer, quer executar, porque o sucesso da empresa é o sucesso dele, é o sucesso da equipe. É basicamente assim, sabe? Uma pessoa que é, poxa, inspirada e vai atrás mesmo e faz acontecer. Você que está nos assistindo, qual característica que você acha que é importante? Uma palavra. Escreve aqui, embaixo, aqui nos comentários. Para o LDR, diga aí uma característica que você acha fundamental ele ter. E para o BDR, então bota assim, LDR, 2 pontos, uma característica que você acha fundamental. E BDR, 2 pontos, uma característica que você acha fundamental. Dadas essas características, né? Então, assim, resumindo, um é um perfil muito mais analítico, vai pegar e fazer a matemática, não necessariamente matemática, vai saber quais as águas mais rasas, mais profundas, onde tem mais peixe. E o outro vai ser aquele sangue nos olhos e sangue no tiro também ali para pegar o peixe, né, Exatamente. Eu até esqueci de falar de comunicação, é bem importante, né? Não que a pessoa seja extrovertida e fale, porque tudo é treinável, né? Mas uma pessoa que tem interesse em se comunicar bem. Que ela vai comunicar com todo mundo, vai falar com muita gente diferente, gente introvertida, gente super extrovertida. Eu acho que o caminho é basicamente isso. Legal, legal. E o mindset, né? Como você falou, a questão de mentalidade de crescimento, de adaptação. Isso é fundamental. Vamos então falar agora dos desafios, né? Então, assim, a gente falou do perfil e vamos supor que eu comece agora, eu sendo LDR, beleza, tenho umas capacidades aqui analíticas. Que desafios eu vou encontrar no meu dia a dia? Bom, o primeiro desafio, de fato, é você vai precisar conhecer o seu produto, né? Conhecer muito bem ele. Depois que você conhecer o produto, o próximo passo é conhecer e tentar identificar o perfil de cliente ideal. Acho que tá aí, sabe? Começar a dar match entre as coisas que tem fit, né? Por exemplo, poxa, esse consumidor aqui pensa assim, para ele é super interessante essa solução, mas para esse aqui é um pouquinho diferente. O que tem de congruência entre esses dois? Você vai começar a fazer esse tipo de interpretação. Isso é um desafio muito grande para as pessoas, né? Explica pra gente, Bruno, você até falou ICP aí mais cedo. O que é isso? Como a Gabi falou, perfil de cliente ideal. Perfeito. O perfil de cliente ideal é aquele cliente que você sabe que ele vai te trazer um retorno financeiro bom, ele está dentro do que a sua solução propõe de ajudar no problema dele, e é aquele cliente que você quer ter com você, ele vai reter, ele vai fazer recompra, é o perfil de cliente que você tem mais interesse, né, em buscar. Dentro dos desafios, o LDR ele precisa encontrar, dentro de um cenário de mais de 20 milhões de empresas que existem ativas no nosso Brasil, esse perfil de cliente ideal. A partir do momento que ele encontra, segmenta e traz uma lista qualificada para o BDR poder trabalhar com dados de qualidade, aí talvez seja um dos grandes desafios também. Tem informação relevante para fazer o contato. Eu sei que a empresa tal está dentro do meu perfil de cliente ideal. E como que eu vou atingir essa empresa? Como que eu vou passar minha mensagem? Como que eu vou adaptar a minha comunicação para que essa empresa entenda a minha solução com propriedade e eu consiga gerar um agendamento que de fato seja produtivo para o meu closer? Esse é o grande desafio do LDR. Definir o perfil do cliente ideal, e para isso vem através do estudo, entender o seu produto com profundidade. Quanto mais ele souber sobre o produto dele e quanto mais ele souber sobre o que a empresa faz, as necessidades específicas, mais fácil vai ser essa conexão. Não, isso é fantástico, gente. Assim, eu tenho um exemplo prático para trazer de um dos clientes nossos que o LDR agindo no seu habitat natural na prática, que é o seguinte: é uma empresa no ramo jurídico que, na segmentação que ela utiliza, além da segmentação de setor e KNAI, atividade, localização e tamanho de empresas, que são os padrões, ela usa 2 outros filtros. Um de importação e exportação, se a empresa faz isso, e dívidas fiscais, um determinado tipo de dívida fiscal. Então ele busca empresas que têm determinado tipo de dívida fiscal, se faz importação e exportação dentro de determinado setor, com determinado tamanho de empresa e determinada região. Vai lá, tiro certeiro, tiro de arpão. Resultado: a cada 2 empresas que eles entram em contato, marcam uma reunião. Isso é fantástico. Detalhe, sem mandar e-mail, cold call, ligação total. Que é a coisa mais assim, não sexy, né? Porque assim, veja só, eu não estou falando de eficiência ou não, né? Eu estou falando de
que tá todo mundo fala de e-mail, automatização de e-mail, mas eu só quero mostrar quão importante é o trabalho do LDR de pegar e ter o público-alvo, de ter o seu ICP, seu perfil ideal de cliente bem definido. E olha o resultado que trouxe, 50% de aproveitamento. Ele entra em contato, consegue falar com a pessoa, obviamente tem alguns casos que não consegue falar com o decisor, entra em contato e vai lá e marca reunião a cada 50%, a cada 2 empresas que eles entram em contato, marca uma reunião. Isso é um trabalho de LDR bem feito, é ou não é, Brunão? Isso é fantástico, é fantástico. Percebe-se aqui que, além da criação de uma lista segmentada, ele está trazendo informações relevantes que a empresa necessita daquilo. Você está indo apresentar a solução para quem você sabe que precisa daquilo e o argumento é matador. A pessoa que não agenda a reunião deve depois ficar pensando, nossa, aquilo poderia ser interessante para mim, porque tá ali, tá tudo. Isso é um LDR que fez, de fato, um trabalho muito bem feito. Bonito, e teve ferramentas boas para isso, né? Exatamente. Bonito, a gente vai falar de ferramenta daqui a pouco. Bonito de se ver, bonito. Gabi, e o BDR? A gente falou das características, né, de ter essa questão de mindset, da questão de se comunicar muito bem, de estar interessado no que a outra empresa está fazendo, nos desafios do lead. E quais são os desafios? Então vamos supor que eu comece hoje, olha, eu quero ser um BDR hoje. Então quem está começando ali no trabalho de BDR, esteja passando por esses desafios iniciais. A gente vai falar desses desafios iniciais. Ou você já está há um tempo e quer melhorar. Então você que é BDR, ou você que não é BDR, pensa em ser BDR ou conhece um pouco de BDR, comenta aí pra gente agora aqui quais maiores desafios você tem nessa atividade, na atividade de BDR. Quais são os seus maiores desafios? Gabi, então, tarefa de BDR, o que é mais difícil? Olha, uma coisa super difícil é você encontrar exatamente qual o canal para se comunicar melhor com o seu lead, sabe? Você acabou de falar aí de cold call. Hoje tem bastante coisa acontecendo na contramão. A gente alimenta primeiro o lead, parece um inbound, não é inbound. Por quê? Porque no inbound a gente dispara aí, né, para um perfil, como que a gente chama? Me fugiu a palavra, mas a gente dispara pra galera, tá? E eles vêm atrás. Apesar de eu disparar e-mail, de eu enviar mensagem, eu tô indo no cara que eu quero, que eu preciso. É com ele que eu preciso me comunicar. Só que qual que é a dificuldade? Poxa, eu vou gastar um tempo para entender se o melhor canal é o e-mail, se o melhor canal é o envio no LinkedIn, se o melhor canal é o WhatsApp, se é cold call. E aí, depois interpretar, poxa, qual que é a minha melhor abordagem? Abordagem X. É uma coisa muito massa. E tá aí o porquê da pessoa precisar ser sangue nos olhos também, porque se tem um trem que faz aqui em BDR é teste, né? É teste para tudo. A gente precisa testar a melhor comunicação, o melhor canal, o melhor pitch para cold call, melhor abordagem de e-mail, melhor título de e-mail, melhor CTA de e-mail. Então é teste o tempo todo. Mas depois que isso a gente acertou, né? Aí a previsibilidade é maravilhosa, é linda demais. Brunão, como é que seria isso na analogia do arpão? Todos esses desafios. Na analogia do arpão, na analogia do arpão, esses desafios aí que a Gabi tá mencionando, cara, é quando você for mergulhar, tá cheio de tubarão lá. Dependendo da lista que o LDR fez, em vez de tubarão vai ter piranha. Tem muita coisa, muita dificuldade, né? Muitos obstáculos para você chegar até lá. E um deles é a comunicação, né? Então, a comunicação vai se perder nessas piranhas, nesses tubarões que estão no meio do caminho. E você precisa testar. Eu mergulhei aqui, tem muito tubarão, então eu vou mergulhar ali que tem menos. Até você acertar, de fato, o canal onde os tubarões contornem e você consiga atingir aquele seu peixe esperado, né? Esse é um dos grandes desafios da área, né? Porque a comunicação, você testa, deu certo, tá funcionando bem, e depois tem um probleminha, muda um pouco o cenário. Aí você precisa fazer o quê? Testar de novo. Testes constantemente você precisa fazer até encontrar o caminho correto. Depois que encontra, depois de um tempo, ele deixa de ser efetivo, porque você também pode utilizar todo o canal ou pode mudar a comunicação. É curioso ver que os clientes geralmente preferem a comunicação continue pelo canal que ele aceitou. Se ele responder o seu e-mail, tende a ser, nem todos, né? Querem que você comunica por e-mail.
Ou se você tomou uma conexão pelo LinkedIn, quer que você responda pelo LinkedIn. E um dos grandes erros do BDR que a gente costuma ver, mandou e-mail, já chama para uma ligação. Não, eu estou confortável aqui no e-mail. A gente se adequar à comunicação ao cliente. Um outro também grande desafio que tem aqui para você encontrar é adequar sua comunicação ao tipo de público. Dependendo do seu produto, ele pode atingir desde empresas grandes ou empresas pequenas, como exemplo. E a comunicação com uma não necessariamente é a mesma com a outra. Sim. E você falou a parte da comunicação aí, né? Comunicação, gente, é muito subavaliado, né? Todo mundo acha que comunicação é só ligar, ouvir meu cliente e falar do meu produto e ver se ele quer comprar ou não. Só que, na prática, você acaba vendo que na ligação, no call, você acaba falando muito mais do que você deveria, você acaba não ouvindo o cliente. Às vezes você fica nervoso, fala rápido demais, o cliente não entende. Às vezes o cliente só quer atenção, só quer que você ouça a solução dele e você nem ouviu, você já está tentando vender antes, cedo demais. Às vezes ele não está preparado, ele precisa de um pouquinho mais de nutrição ou de tempo e você está tentando empurrar uma venda. Então, esses só são alguns pequenos detalhes que influenciam na qualidade da comunicação. Com certeza. Escutativa, né? Sim. Escutativa. É a maior necessidade hoje. Vamos falar de ferramenta? Então, assim, ferramentas para LDR. O que a gente tem de ferramenta? Então, assim, voltando para a analogia, então LDR vai ver qual o rio, o mar, a lagoa, ou a área lá, ou a profundidade que vai buscar o peixe. O que ele usa de equipamento, de ferramenta para buscar a melhor área? Bom, ele pode usar desde o feeling, né? Eu acho que aqui é mais interessante. Ou pode utilizar ferramentas de tecnologia mais avançadas como um sonar. Você ligou o sonar, eu vou identificar que tem um cardume ali naquela região, a partir dali eu vou atrás desse peixe, né? Hoje no mercado existe vários tipos de ferramenta, né? Desde ferramentas mais complexas a ferramentas mais simples. Para o LDR, a gente acredita, né, na nossa visão, e a gente sabe isso testando e trazendo resultado para dentro de casa, que um Big Data é necessário para um LDR. Se você não sabe quantas empresas tem, qual que é o potencial do seu mercado, fica muito mais difícil o seu trabalho. Você vai gastar muito mais tempo. E hoje, sempre foi, na verdade, né? Tempo quer dizer dinheiro. Então, quanto mais você economizar de tempo, mais retorno você vai ter e mais efetividade você vai ter naquela busca. Exatamente. E eu vou dar um exemplo prático, tá? Então, assim, seria como um sonar super preciso. A gente tem um cliente que ele é uma ferramenta de folha de ponto mais avançada, né? Um app de folha de ponto avançado, mais moderno, né? E aí, o ponto de venda dele é que ele é preciso, ele é muito bom, ele é preciso. E aí, o que ele fez? Poxa, ele buscou um filtro no Atlas que eu quero empresas de determinado setor, segmento, né, localização e tamanho que receberam processos trabalhistas relacionados a erro de cálculo de folha de ponto nos últimos 12 meses. Sabe aquele sonar exato, preciso, de falar, olha, tem um peixão aqui, mas bem aqui, 5 metros para distância, 5 metros à direita, desse outro ponto aqui. Vai lá. Então, essa ferramenta faz uma grande diferença para a LDR, esse sonar super preciso. É ou não é? Com certeza. E fala um pouquinho, você falou Atlas. Explica pra galera o que é Atlas. Então, Atlas, gente, é a ferramenta que a gente tem, é uma ferramenta de Big Data. Big Data é unir um monte de dados de diferentes lugares, juntar tudo, tentar fazer sentido com esses dados para ajudar o LDR, para ajudar a pré-venda, para ajudar a prospecção comercial. É aquele radar super preciso que você pode usar para encontrar onde que estão os melhores cardumes, onde estão localizados, para você ir direto para aquele ponto, né? Agora a gente tem que falar do BDR também, né, gente? Então, assim, em termos de BDR, o que é importante em termos de ferramenta, né? O que a gente deve buscar em relação à ferramenta de BDR, Gabi? Não tem uma coisa específica, né? Varia bastante de acordo com o modelo que é praticado por cada empresa, cada estrutura, cada solução que você está ofertando. Mas existem ferramentas muito boas quando se tratando de multicanais, né? Existe uma pesquisa aí, o Bruno pode me corrigir, que ele é melhor nos números que eu, mas de 70% a 80% mais efetividade e sucesso em vendas quando você aborda um lead por diversos canais. Aumenta bastante, significativamente. Então, para isso, demanda tempo. Você levar em consideração que um BDR, ele precisa prospectar um cara. São 8 horas, beleza, mas 8 horas, são vários leads, né? Que a gente tem que manter relacionamento. Então, tem que enviar mensagem, e-mail, fazer ligação.
Existem hoje facilitadores, que são essas ferramentas. Então, por exemplo, se eu preciso mandar uma mensagem no LinkedIn, eu consigo encontrar um programa que faça isso por mim. Obviamente que de forma personalizada, porque senão a gente vai perder a humanidade do BDR e não vai fazer sentido, né? Por isso é um desafio também, né, Bruno? Você tem que identificar a melhor comunicação para aquilo não deixar de ser humano, entende? Eu estou utilizando um robô, mas eu estou me preocupando com a pessoa ainda assim. É que eu preciso otimizar o meu tempo, então a gente faz isso, né? Preciso disparar um e-mail? Beleza. É uma coisa que eu preciso fazer, poxa, sentar e ficar escrevendo? Não, eu já personalizei esse e-mail. Eu vou mandar para aquela pessoa, ela é meu ICP, meu perfil ideal, então eu já direcionei essa mensagem para ela. Vou colocar alguma coisa para me ajudar. Então eu faço isso. Então existem algumas ferramentas, dependendo bastante do processo. O Bruno pode até complementar aí com outras. Sim. Aqui depende muito, como a Gabi mencionou, do tipo de abordagem que você faz. Mas um exemplo, se for abordagem por cold call, por ligação, é interessante que você tenha uma ferramenta que armazene, né, esse conteúdo para você poder depois analisar a ligação, dar um feedback, ver o que aconteceu, também minimizar possíveis problemas caso você tenha uma comunicação inefetiva da parte do BDR. Então essa é uma ferramenta muito interessante. Se for no caso do LinkedIn, você tem ferramentas de automação do LinkedIn, existem algumas. Inclusive o próprio LinkedIn tem uma ferramenta dele que é o Sales Navigator, que pode contribuir bastante. Ferramentas de automação de envio de WhatsApp, se for a sua prospecção pelo WhatsApp, ferramentas de automação para envios de e-mail, desde ferramentas bem complexas, onde tem que ser um especialista de marketing para poder criar campanhas bem efetivas, a ferramentas mais simples, que são mais automatizadas e não te dão até o texto pronto, né? Só precisa fazer as pré-configuração, né? Pré-setar o que é mais relevante para você. Aí, dentro dessas ferramentas, existem diversas, né? É interessante que você analise quais são as mais relevantes para o seu mercado e quais são os canais que você vai priorizar. E parece, Brunão, que tudo aqui entra no ponto de aumentar a produtividade. Então, assim, dado do Salesforce, 1/3, geralmente, dos vendedores, geralmente 1/3 do tempo é gasto em vendas, falando com o cliente. Os outros 2/3 é feito para organizando leads, preparando e-mail, preparando mensagem no LinkedIn, fazendo follow-up. Então, o que você conseguir automatizar sem perder a personalização, exatamente, é o que há aqui. Então, assim, as ferramentas de BDR é, gente, como que eu aumento a produtividade? Como que eu faço mais com menos tempo, sem, obviamente, mandar mensagem. Oi, fulano, quer comprar meu produto? Nem fala fulano. Oi, tudo bem? Quer comprar meu produto? Tem um tópico bem legal sobre isso, que é aquela personalização em escala. Se o LDR encontrou um nicho bem específico, a sua personalização em escala é falando sobre a dor daquele nicho, e não especificamente de uma persona. Você consegue atingir vários públicos de uma forma personalizada e escalável. Sim, sim. E aí o Big Data entra também em voga, de novo, que é o seguinte, já que você vai falar, então vamos supor que você tem 3, 4, 5 públicos diferentes. Você vai, obviamente, mandar uma mensagem específica para cada um desses públicos. Uhum. E o Big Data pode ajudar a você customizar essa mensagem. Com o Big Data, né, com informações do mercado e da empresa que você quer prospectar, você pode saber se a empresa está crescendo ou não, que tipo de ferramenta de CRM essa empresa utiliza, se o decisor entrou agora no cargo ou saiu agora no cargo. Dá para você trazer uma infinidade de informações para você customizar o seu contato, o seu acionamento do seu canal para entrar em contato com o lead, né? Então, nesse sentido, a parte de LDR alimenta, a parte de Big Data que alimenta o LDR, alimenta bastante a atividade do BDR, né, Bruno? Sim, com certeza. Diogo, eu acho que vale a pena, para quem está ouvindo a gente aqui, você explicar um pouquinho melhor sobre o Big Data. A gente está falando de Big Data, talvez nem todo mundo conheça. Tá. Gente, Big Data é big, grande, data é dados, né? Então, assim, muitos dados. Ponto pensa comigo. Vou te perguntar, você usa alguma ferramenta de Big Data hoje no seu dia a dia? Provavelmente você vai dizer não. E aí eu vou dizer que talvez sim. Se você usa o Waze, você usa ferramentas de Big Data. O Waze é uma das principais ferramentas de Big Data que existem hoje, mais usadas. O que o Waze faz? O Waze vai lá, sabe onde todo mundo está, né, que está usando o Waze, sabe a velocidade média que cada um está e sabe com isso onde que o trânsito está lento e onde que o trânsito está rápido. Ele também sabe todas as ruas do Brasil e do mundo
e sabe a velocidade média, o limite de velocidade e a velocidade que os carros estão indo. Com isso, ele consegue te dar a rota mais rápida. E aí eu pergunto, Brunão, você confia no Waze ou no melhor taxista do Brasil? Confio demais no Waze. Na verdade, sem o Waze eu não chego mais em lugar nenhum hoje em dia, né? Exatamente. Pois é, gente. Então, assim, a ideia é que os dados, com processamento, com a inteligência do computador, conseguem te dar recomendações melhores do que o melhor ser humano, do que o maior especialista, do que o maior expert. Então, da mesma forma que você confia mais no Waze do que no melhor taxista do Brasil, você confia mais em máquinas que pegaram Big Data, big volume de dados e cruzou esses dados e chegou em diversas conclusões do que com a pessoa que estuda empresas no Brasil e sabe detalhes de empresas, né? Então a psicologia é a mesma, é a gente botar robôs, botar máquinas para encontrar a melhor rota para a gente chegar no lead, o melhor lead para a gente abordar, né, gente? Maior produtividade, né? É isso. Maior produtividade e maior certeiro. Você consegue... Assertividade, exato. Assertividade, você consegue ser mais certeiro no peixe grande. A empresa pode ter mais receita previsível. Exatamente. Receita previsível, galera. E essa eu acho que é a parte bonita do Outbound, que a partir do momento, como eu falei, né, é muita empresa no Brasil, 20 milhões de empresas, né? Então se você quiser prospectar tudo, é 2.000 anos. Então, você vai fazer seu público-alvo, obviamente o número vai reduzir, mas vai continuar sendo provavelmente um número imenso. E aí você vai estar pegando um pedaço desse para você trabalhar cada mês. Cada mês vai existir. Vai existir empresas ali mês a mês. E você tem um processo bonitinho, arrumadinho, organizadinho, você vai ter tantos que vão entrar todo mês em determinado perfil. Você já tem o seu pitch, a mensagem, a sua análise de mercado bem arrumadinho e você vai saber quantos que você vai gerar. E você sabe que se você mexer nesses parafusos da máquina e colocar mais gente aqui, mais LDR, mais BDR, mais Closer, você consegue aumentar em 2, 3 vezes mais. E aí acaba virando uma máquina previsível. E aí você consegue ver, poxa, beleza, se eu fizer esse investimento, eu consigo vender mais tanto daqui a um ano. Logo eu consigo chegar em tal tamanho. Essa é a parte bonita do Outbound, tá? Inbound tem a parte bela também. O inbound, nesse sentido, ele pega que depende das pessoas estarem buscando aquilo, depende do seu site estar bem posicionado no Google. Funciona muito bem. Mas tem outras variáveis que a gente leva em consideração, né? E pra gente terminar, Brunão, fala um pouquinho como que é a pré-venda aqui na Speed. O que a gente faz aqui na pré-venda? Boa. Bom, a pré-venda aqui na Speed, a pré-venda de Outbound, ela tem uma estrutura que a gente criou baseada em dados. A gente faz um grande envio, né, de e-mails para empresas que estão dentro do nosso perfil de cliente ideal por 2 canais, uma ferramenta interna da Speed, o Speed Mail, e uma outra ferramenta externa também, que a gente faz um teste ali, né? A gente coordena essas 2 ferramentas e a gente meio que automatiza. Quem respondeu esses e-mails vai subir um card no nosso CRM e a partir dali o BDR vai trabalhar. Um outro canal que a gente utiliza aqui também é o LinkedIn. A gente semi-automatizou uma parte do LinkedIn e a gente vai enviando conexões e mensagens e follow-ups para esses clientes, que também à medida que eles vão respondendo a gente vai colocando dentro do nosso CRM. A gente utiliza para os nossos disparos de e-mails a persona que a gente está buscando, os nossos decisores. Quem não responde, mas abre os nossos e-mails, a gente faz o upload deles dentro do nosso CRM e a partir daí os nossos BDRs vão entrar em contato com eles através do cold call. Por quê? Aqui tem uma premissa diferente. A premissa é que esse decisor já teve pelo menos 5 contatos, ou o ideal é 6, mas pelo menos 5 contatos ele já teve com a nossa empresa, com a nossa mensagem, né, com o que a gente faz. Então o BDR já entra no 6º ou 7º contato. Em estatísticas de venda dizem que as vendas começam a ser feitas a partir do 7º contato. Nosso BDR vai ligar para alguém que extremamente provável já teve um contato com a nossa marca e a gente tem um modelo aqui de 6 passos da pré-venda, no qual a gente dança com o cliente. A gente pergunta, a gente entende a necessidade, a gente vê se de fato a nossa ferramenta pode ajudar ele e a partir daí a gente faz o agendamento para o time de closer seguir com o jogo. Legal. E Gabi, que mensagem você passa para o nosso ouvinte que é BDR ou é LDR ou quer iniciar na área de pré-venda ou já trabalha há um tempinho na área de pré-venda? O que você diria para eles? Eu diria uma coisa super importante, né? Que eu acho que é o fundamento do papel de quem faz prospecção, né? Seja SDS, seja BDR, já aproveito para os dois, inclusive, mas
a escutativa, né? A importância de fazer uma coisa mais humanizada, mais preocupada com o outro lado do que empurrativa, né? Deixa desse negócio de vender a todo custo, né? A gente acaba se preocupando com o lead e é isso que gera relacionamento e gera receita previsível. Porque ninguém quer comprar de quem quer empurrar. Mas todo mundo quer comprar daquela pessoa que, antes de tudo, pensou em ajudar. Então, eu acho isso super importante. Vou tirar acho, que eu já falei bastante acho, mas é mania, tá? De vocabulário. É assim. É beleza? assim mesmo. Exatamente. Gostei. É assim que é. Beleza? Seja empático com o seu público, com quem você vai conversar, seja interessado, seja fora da caixa, se inspire bastante. Tem um trem que é bem bobo, assim, mas eu gosto bastante. Sempre me ajudou como BDR, quando você sentia que a pressão tava pegando, assim, sabe? A única coisa que eu fazia era sentar direitinho na cadeira, respirar, fazer uma prece, botar um sorriso no rosto e mandar ver. Mudava tudo no meu dia, sabe? Muito, 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 muito. Agora, se você me permite, eu vou falar mais uma coisinha só. Não tem a ver com a pergunta, mas eu acho super importante desmistificar, por exemplo, que essa especialização, ela exista só para as grandes empresas, né? Na verdade, não. Eu acho que hoje, cada vez mais, cada vez mais as empresas tradicionais estão vindo para esse movimento, né? Desde autônomos, todo mundo quer se especializar. Porque o inbound é incrível, mas ele não é escalável. O outbound escala. Então, você vê aí os caras de padaria buscando Big Data, os caras de marcenaria buscando Big Data. Todo mundo quer esse modelo, trazer o outbound, fazer uma prospecção mais humanizada, mais consultiva. Isso é massa demais. Legal, legal. E muito bom. Isso que a Gabi fala de escuta ativa. Galera, ouça seus clientes. A gente acha que basta eu falar mais. Quanto mais eu falar no meu produto, mais ele vai se interessar. Às vezes é o contrário. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Ouça mais. E não só ouvir. Prestar atenção. A escuta ativa que a Gabi fala. Presta atenção. Mostre que você está se importando. Que no fundo, nós somos seres humanos. A gente tem um problema e você provavelmente está falando com... Ele provavelmente está falando com você porque ele tem um problema que ele quer resolver. Ouve o problema dele. Os seres humanos querem ser ouvidos. Então isso é muito sutil, mas muito importante. Isso é até contraintuitivo. Às vezes, quanto menos você fala do seu produto e mais você ouve, e na hora de falar do seu produto, você usa as palavras certas que ele vai sentir que está resolvendo a necessidade dele, é a fórmula de sucesso. Legal? Brunão, para a gente finalizar, o que você dá de recomendação, dica para os líderes da área de pré-venda? Então, a galera que está ali, que já tem 1, 2, 3 pessoas nessa área, o que você recomenda para eles? Boa. Bom, aqui, primeiramente, busquem ferramentas para auxiliar o seu time de vendas. Isso é fundamental. Eles precisam ter ferramentas que vão potencializar o processo deles. Segunda dica, invista em conhecimento. Quanto mais o BDR conhecer sobre o seu produto, mais fácil vai ser a conexão, mais fácil vai ser o agendamento. Aqui na Speed a gente foca muito em treinamento de todo mundo referente à nossa ferramenta. Tá? E a terceira dica é aprenda a fazer junto com eles. Faça roleplay. Se você não consegue agendar, como que você vai cobrar do seu BDR poder agendar? Falamos do Aaron Ross mais cedo? Quem agendou com ele? Fui eu. Eu fui lá, prospectei e agendei com ele. Então, invista no roleplay, faça junto com o seu time, treine eles, capacite. A partir daí você consegue estabelecer as metas e criar um método para chegar nessa meta. Meu líder, hein? Meu líder. É isso, é isso. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.